Olá, bem-vindos ao GGCast. Hoje, nosso terceiro episódio é sobre a educação inclusiva. E hoje a gente tem aqui convidados muito especiais. Nós estamos aqui com uma profissional do atendimento educacional especializado, uma mãe que vive essa realidade em relação à inclusão com o seu filho e o próprio filho estudante da nossa escola. Sejam muito bem-vindos, podem se apresentar. Bom dia, meu nome é Patrícia Vassoles Caramussa, sou professora de educação especial há uns 12, 13 anos, que eu atuo nessa área. Sou formada na área, sou especialista, fiz meu mestrado também na área da diversidade e hoje, atualmente, eu trabalho como professora da rede estadual e municipal. Bom dia, meu nome é Débora Gatti, eu sou mãe do Pedro Henrique, que estuda aqui na escola Gerson Camargo. Bom dia, eu sou Pedro Henrique, filho da Débora, e também eu sou estudante com transtorno do espectro autista. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta para nosso profissional de AEE. Para você, o que é na prática o atendimento educacional especializado e como ele ajuda os alunos com deficiência a se incluírem e se desenvolverem dentro da escola? Então, eu acho que eu primeiro preciso começar a falar um pouquinho do que é esse atendimento educacional especializado, porque as pessoas eles veem o atendimento educacional especializado às vezes como uma prática não tão importante, mas o atendimento ele permite nós professores fazer essa conexão aluno, escola, aluno, atividades. Por quê? Porque nós, professores, principalmente quando falam, por que eles falam assim, e você, Patrícia, por que muitas pessoas falam assim, nossa, você é uma boa profissional? Eu não me considero tão boa, mas eu acredito. Eu sempre penso nas possibilidades. Quais são as possibilidades da pessoa que tem deficiência, né? Então, diante dessas possibilidades, o atendimento educacional especializado, ele abre oportunidades para o aluno. Por quê? Porque quando a gente pensa vamos colocar assim, no medalhista olímpico. Pensa no medalhista olímpico. Para ele ganhar uma medalha, ele precisa de quê? Ele precisa treinar, não precisa? Sim. Então, quando você nasce com uma deficiência, você, às vezes, principalmente no transtorno do espectro autista, você possui algum déficit de algumas habilidades. Não é que você não tenha elas, mas você precisa treinar. Então, para você treinar, você precisa treinar mais. E o profissional do atendimento educacional especializado, ele traz essa porta, ele faz esse movimento com o estudante, tanto no contraturno, tanto nas aulas, no envolvimento ali com os alunos. Então ele vai treinando, ele vai conduzindo o aluno para, vamos dizer assim, para desenvolver melhor as suas habilidades. A educação inclusiva é um treinamento para a vida, né, do estudante. Então, a educação inclusiva, quando a gente fala de educação inclusiva, ela é a porta, né? Porque ela ganhou esse nome, não sei se eu concordaria muito com o termo inclusão, porque eu acho que na realidade não deveria existir, porque nós todos, cada um possui, eu tenho meus, como diz os outros, como que pode falar que eu sou totalmente, né, normal. Então esse termo normal, o que é ser normal? Então assim, a inclusão, ela vem com a palavra inclusão para quebrar essa barreira de que não existe espaço e nem lugar determinado para as pessoas. Todos os lugares são para todos. Dentro disso, Pedro, a próxima pergunta para você, eu gostaria de saber como você acha que os seus colegas dentro da sala, na escola em si, atendem sobre o que é a inclusão? Assim, depende muito do colega, né? Às vezes tem uns colegas que falam de brincadeirinha besta, às vezes tem uns que praticam alguma coisa, um ato discriminatório. Às vezes pode ser discriminatório pelo fato de eu ter minha condição. Eu nunca esqueci de esconder de ser autista, de ter TDAH, nunca esqueci de esconder isso.
Porque isso eu acho que é uma coisa que pode me ajudar a crescer cada vez mais e as pessoas entenderem melhor como eu vivo, como eu enxergo o mundo de uma tal maneira. E, tipo assim, às vezes na sala de aula, às vezes acontece com alguns conflitos por causa de eu ser um pouco... querer as coisas do meu jeito, sabe? Aí eu quero no meu jeito e às vezes eu acabo concordando com o outro. Mas estou tentando praticar isso para tentar melhorar, para ver se consigo realmente socializar, né? Coisa que eu estou conseguindo muito bem. É muito legal sobre o que você falou em relação a tentar melhorar também. Sim. E é muito interessante que eles também entendam isso e que queiram melhorar. O que você acha que eles poderiam fazer, o que talvez eles mesmos fazem dentro de sala de aula, que tenham te ajudado a tanto ao que você passa e ao o que você mesmo explicou sobre a situação de querer tudo do seu jeito. Então, como você acha que eles estão lidando com isso dentro de sala? Tipo assim, uma vez aconteceu um caso na sala de aula que houve um conflito muito tenso. Mas aí depois eu me desculpei e eles, tipo assim, eles entenderam que eu estava num momento de estresse, eu tinha passado um dia muito estressante, e eu acabei me reconciliando com meus amigos, fazendo os laços de amizade. Porque no momento que elas acabaram tendo sido desfeitos. Aí eu acredito assim que eles ajudam muito no quesito de querer ajudar, me ajudar a ser uma pessoa melhor cada vez mais. E Pedro, como você estava falando sobre os desafios, né, que você enfrenta aí no dia a dia, eu vou passar uma pergunta para a Débora de quais foram os principais desafios que você acha que você enfrentou ao buscar uma educação inclusiva para o seu filho, né, o Pedro. É assim, eu enfrento isso já tem um bom tempo, sabe? Pedro Henrique já passou por várias escolas e, por incrível que pareça, ele tinha já a gente já tinha uma ideia de que ele tinha alguns problemas desde 5 anos de idade. Foi detectado inclusive em uma escola. Só que, infelizmente, há um tempo atrás, a gente não tinha essa questão da inclusão, da conversa, né, de fazer esse trabalho com os colegas e muitas vezes até os próprios professores, os próprios diretores da escola. Então, assim, eu tive diversas dificuldades. Eu já tive que tirar Pedro de uma escola, Pedro no meio de um ano, por questão de não conseguir expressar e colocar na cabeça até da própria coordenadora pedagógica, entendeu? De que ele tinha uma dificuldade, que ela precisava conversar com os alunos, porque, querendo ou não, os alunos, a maioria não tem em casa o entendimento do que é ser uma criança, né, especial, com algum transtorno, com alguma dificuldade. Então, assim, foram muitos sofrimentos. Pedro sofreu muito bullying, sabe? Eu tive que tirar ele da escola, ele sofreu uma depressão muito, muito profunda, sabe? Então, assim, a gente sofre muito em casa por essa questão da escola, dos alunos, entendeu? Não aceitarem. E por incrível que pareça, a gente tem aquela coisa assim, a escola particular, ela pode te dar um benefício maior, ela pode te colocar num patamar melhor, talvez com uma inclusão. Errado. Porque ele passou por diversas escolas particulares, sabe? Eu não medi esforços para isso, mas foi a escola pública que me trouxe mais suporte, tanto mãe quanto para o aluno, da inclusão. Né? Eu era de Colatina, né? Vim para São Gabriel da Palha tem 1 ano e meio, e a primeira escola que eu procurei foi aqui no Gerson Camata, e foi aonde eu tive essa sensibilidade maior, tanto dos profissionais, entendeu? Para que ajudasse a inclusão do Pedro, porque o Pedro tem uma dificuldade enorme de socialização, né? Enorme. Né? E essa questão dele querer mesmo as coisas do jeito dele, entendeu? De interagir. Então, assim, a escola que ele estudou estadual lá em Colatina, né, que também era do estado, e teve um início dessa inclusão, e aqui foi uma coisa que foi muito melhor para nós, sabe? Mas, assim, foram diversas escolas, foram diversos problemas, foram muitas conversas, muitas idas, né, e vindas na escola, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu achar uma que abraçasse melhor essa causa. Patrícia, a Débora comentou sobre
Essa questão de escola pública, de escola particular, você acha que essa questão ela é relacionada ao apoio, tipo, falta de apoio de determinados superiores, agora em relação à legislação mesmo, e leis nesse sentido? Porque na questão, né, a escola pública e a questão particular, tem a questão social, né? E tem a questão de... Porque aqui no Brasil existem legislações que a escola privada, ela não pode nem recusar a matrícula e ela nem pode cobrar adicionais da família. Ela não pode. Isso é inconstitucional aqui no Brasil. Mas há países fora do Brasil que eles podem cobrar isso, que eles recusam matrícula. Então, assim, falando aqui na situação do Brasil, então não pode. Aí o que acontece? Só que isso gera custo. Um aluno com deficiência gera custo. Ele precisa do professor, do atendimento educacional especializado, ele precisa de um cuidador às vezes. Então, o que acontece? Em algumas situações, eles não dão total apoio para, tipo assim, nós não estamos com a desculpa que nós não estamos preparados para atender o seu filho, então procura aí a escola da rede municipal lá ou da rede estadual, que eles estão mais preparados. Então, uma questão é essa. E outra questão também é dos próprios alunos mesmo. Eu trabalho, por exemplo, eu sei o que a Débora está falando nessa questão, porque eu vejo isso, eu convivo e eu tenho muitos anos que, desde rejeição, de isolamento, não sentar na beira, não chamar para participar do grupo, isso dói para uma mãe. Isso dói para sua mãe, talvez para o aluno não, ele está lá sentado lá no refeitório sozinho. Para ele está tranquilo naquele momento, mas quando a mãe chega e vê essa situação, para ela dói. Ela vê as outras pessoas, eu não quero sentar com ele não, porque ele é autista. Eu não vou falar os termos pejorativos que eles usam aqui, né, mas são vários. Só que a escola pública, por ter esse trabalho já há mais tempo do que a rede particular, então isso está diminuindo, vamos colocar assim. Porque ainda nós temos, mas diminui. Porque, vamos colocar, alguns alunos que eu trabalho, eles são alunos do 3º ano e são cadeirantes. Autista, paralisia cerebral, eu trabalho com 4 alunos, 3 cadeirantes e uma autista no 3º ano. Recentemente eu fiz uma pesquisa com os alunos da sala, não eram os alunos da educação especial, os alunos que estudam com eles. E dentre várias perguntas foram feitas. Como que eles se sentiam estudando, porque eu queria saber qual era o sentimento, se os alunos atrapalhavam eles. Você não tem noção das respostas. Foram incríveis, que a maioria das respostas era o quê? Era empatia, que você aprende com um colega, que você a ter paciência, a ter resiliência, a entender melhor o sentimento do outro, a respeitar. Aí na hora que te pergunta assim, mas e quando vai fazer o trabalho? Cada um faz sua parte. Simples assim. Então as respostas atualmente, elas estão apresentando mais uma naturalidade, né, Débora? Assim, uma maior, eu acho que é isso que a Débora quis dizer, né? Que Hoje já tem mais, eu acho que essa percepção dos próprios alunos, entendeu? De ser normal, de ser natural. Aí eu respondendo agora a sua pergunta, por que a rede pública está mais com essa? Porque é um trabalho que eu acho que já vem de anos. Porque mesmo a inclusão, ela foi desde 1900, a primeira LDB, 1961, acho que ela foi. Então nós temos 1980, aí veio 1981, 1980, mas ela começou mesmo a partir de 2008 com a política da educação especial.
Então, a partir de 2008, que foi crescendo e os alunos realmente foram matriculados na rede regular. Então, os estados em si, eles já vêm com esse trabalho desde essa época. Então, agora, quantos anos se passaram? Estamos em 2024, então são mais de décadas fazendo um trabalho para que hoje comece a ter uma aceitação maior. Então não é um trabalho assim. Então o que acontece? Então você pode perceber que todos os anos na escola pública nós temos vários movimentos, formação de profissionais, tanto da educação especial quanto da sala de aula regular, porque também, igual eu falei no início, quem faz essa ponte é o professor. Ah, não, vamos fazer um grupo assim, não, vamos colocar o Pedro, vamos colocar o João no seu grupo. Ah, e na resposta, na entrevista que eu fiz, porque toda sala de aula ela tem um grupo, ela tem seus grupos, suas divisões. Então, nessa sala, quando foi perguntado para o aluno, por que você nunca participou? Não, porque eu não tenho aproximação com ele. Então, não era por causa da deficiência, mas, você entendeu? Era por conta dos grupos, porque os alunos eles já estão quando vai fazer trabalho em grupo, não, já faz com quem ele tem mais intimidade. Então, não é mais essa questão da rejeição, é a questão do grupo mesmo. Vamos fazer com o grupo do Pedro, com o grupo A, vou fazer com o grupo da Duda. Ah, Duda, vou fazer no seu grupo. Então, quando eu vi essa resposta, porque eu não tenho intimidade, então eu achei legal. Porque você vê, então, por quê? É um trabalho que vem se construindo há mais tempo. Vem sendo desenvolvido não só pelo da educação especial, mas com todos os outros estudantes que já entendem exatamente qual é a proposta. Esse movimento que vocês estão fazendo, esse movimento. Eu acho que tipo assim, a informação, a conversa, o falar realmente o problema do aluno para os outros alunos, eu acho que isso é essencial. Por quê? Porque o Pedro, por exemplo, ele tem uma dificuldade de relacionamento e ele mesmo, ele consegue identificar que ele tem essa questão de, tipo assim, ele quer o jeito dele. E para ele conseguir aceitar, entendeu? O jeito do outro, entendeu? É muito difícil, entendeu? Então, às vezes, os colegas, eles precisam entender e ter essa percepção, para eles conseguirem, entendeu? Administrar isso. E não é porque ele é egoísta, não é, é porque é o jeito dele. E o outro entendendo, fica mais fácil, entendeu? Por isso que é muito importante conversar, falar, entendeu? E realmente sentar e falar assim, olha, alunos, o Pedro, ele tem essa dificuldade, ele tem essas questões. Então, assim, vamos ver o que a gente pode melhorar, o que vocês acham que pode fazer. Vamos sentar com o Pedro e conversar, entendeu? Então, e o Pedro também, eu acho que agora você vai concordar comigo, ele não é que ele não aceita a mudança. Ele só tem um ponto de vista dele, que se ele falar que essa caneca é rosa, ele quer a caneca rosa. Mas a partir do momento que você conversar com ele, que você mostrar, não, mas vamos trabalhar talvez dessa forma, que você explicar e mostrar que o outro ponto de vista também dá certo, não é? Você entender o processo, talvez se torna mais fácil para ele compreender. E não chegar para ele e falar assim, não, agora você fica com essa e outra. Tudo é um processo evolutivo, né? Então, tem os seus processos, tem as suas etapas, tudo tem que ser com muita calma. E foi pelo menos isso que eu entendi de todo o processo. E eu posso falar assim por mim, acho que a Emanuele vai concordar também, que nós somos duas pessoas assim meio que desinformadas dessa área da educação, já que a gente não tá ali dentro vendo como que é a situação. A gente tem todo o conhecimento sobre a inclusão dentro da escola, mas a gente não tem esse conhecimento de como funciona a educação especializada. Então esse é um momento muito importante tanto para nós, tanto para as pessoas que vão poder assistir o podcast depois, para aprender um pouco mais. E eu acho isso muito interessante, porque a gente aprende muito numa conversa, numa simples conversa, num simples bate-papo. A gente fica tanto com aquele negócio de inclusão, de fazer trabalho. E o que eu percebo, às vezes, os próprios alunos, eles têm medo de chegar para a pessoa e perguntar, entendeu? Porque achar que está sendo invasivo, que ele vai ficar chateado. É claro que tem casos e casos, mas eu falo, tipo assim, do Pedro Henrique, entendeu? Eu falei para ele, quando ele tinha 13 anos, quando eu abri realmente, né?
o laudo dele e tudo. Então, desde então, a gente também conversa muito em casa, para que ele consiga absorver. Então, se o aluno fizer algo e tudo que ele também tem que relevar, então, assim, ele consegue também, por mais que ele tenha a opinião dele, né, que às vezes é muito incisiva, mas ele consegue ouvir, entendeu? O que o outro tem a perguntar, a dizer, que eu acho que isso contribui muito para a socialização, para a inclusão mesmo na sala de aula com os alunos. E Pedro, qual que você acha que foram os principais benefícios que a educação inclusiva te trouxe dentro da escola? Vamos lá. Minha primeira professora de educação especial foi na escola do Estado. Então eu fiquei muito tempo sem, eu fui na minha escola particular, fiquei muito tempo sem eu ter um apoio de uma professora de educação especial. Mas desde quando eu entrei em 2022, 2023, eu acabei evoluindo muito em quesito de socializar, fazer as tarefas no tempo certo, tudo. Eu conheço também isso quando Grupos, né? um grupo também que eu Ele posso não fazer. fazia. Então, só complementando, com essa ajuda do profissional para ele começou a perceber que ele conseguia fazer as tarefas de grupo, que antes não tinha. Inclusive, no laudo dele, tem uma questão de que se ele não quer fazer em grupo, ele tem que fazer individual, por causa dessa dificuldade mesmo de interação e socialização. Eu já esse ano mesmo, eu tentei ter prova de sala de aula, depois eu não consegui, me dar uma criticidade tremenda e não consegui responder nem a primeira questão da prova. E hoje em dia, se eu consigo fazer uma prova completa, consigo fazer uma Enem. Se fosse, por exemplo, uma sala de aula com 20 pessoas, eu consigo lá e fazer uma prova tranquila de uma boa nota. Eu sempre estou evoluindo cada vez mais nesse ponto. É um ponto positivo. Porque começou a ter esse acompanhamento melhor. Igual a questão, né, é a ponte, ela consegue ver que o aluno está ali, não está participando do grupo, então vamos lá, converse com os outros estudantes também. Essa é a importância, né? Patrícia, na sua experiência como professora mesmo, que você acha como que a inclusão tem sido implementada atualmente, tipo, no dia a dia, como isso tem sido implementado? Tanto com os estudantes da educação especial, tanto com os outros estudantes. Então, como que ela está sendo? É uma pergunta desafiadora de responder. Porque eu acho assim que nós tivemos muitos avanços. Igual nós estamos falando aqui com o Pedro. Pedro, você tem quantos anos agora? 17. Então, ele ficou sem esse suporte durante muito tempo. Que poderia, sim, ter ajudado ele mais ainda dentro das escolas. Talvez hoje ele estaria melhor desenvolvido nessa questão social. Então, assim, ela tem assim, desenvolvido bastante. Nós estamos caminhando, mas tem mais ainda, tem muitos pontos que precisam ser ajustados, que precisam ser observados. Porque se eu falar alguns anos atrás, o atendimento do professor, o professor às vezes, ele atendia aí 10 alunos, então hoje o Estado ele consegue fornecer 4, 3 alunos, e isso para o estudante é muito importante, porque o professor da educação especial ele fica ali mais tempo, igual o Pedro falou na questão das atividades, consegue acompanhar melhor, né, Pedro? Consegue fazer esse ajuste. É isso. Mas eu acho ainda que tem muitos pontos que precisam ser ajustados. Principalmente perguntar para os alunos, porque às vezes você fala muito de políticas públicas, mas quem realmente é o ponto central? É o estudante. Então nós temos que perguntar para ele o que é melhor para ele, né? Eu acho que precisa de melhorar, né? De incluir mais informação. Eu acho que precisa de trabalhar mais a empatia entre as pessoas. Entendeu? Que eu acho que a empatia, tanto do diretor, do professor, do aluno, ele faz com que toda a inclusão ela seja mais aceita da melhor forma.
E assim, quando a gente traz a questão da informação, né? Porque a gente tem a questão muito do capacitismo. E eu vejo hoje em dia dentro das escolas também, igual eu falei no início, não é que não existe. Nós temos sim bullying. E às vezes a pessoa, ela vira até para o outro que não possui uma deficiência e vira e fala assim, larga de ser autista, menino. Então assim, você usando essa expressão e falando dessa forma, você está, de um certo ponto, prejudicando a pessoa que tem o autismo. Está usando uma forma de discriminação, né? Tipo assim, de falar que o outro é autista. Então, assim, nós temos evoluído, mas muita coisa a gente precisa evoluir, principalmente na questão de políticas públicas, porque nós temos hoje em dia caminhado, mas enfim, precisamos caminhar mais. Eu só assim, complementando, eu acho que eu sou muito daquela questão, tipo assim, eu acho que a gente, por mais que a gente informe, que a gente fale o que é uma inclusão, algumas pessoas elas não conseguem assimilar ali para ela o que é isso e como isso funciona. Exatamente. Então eu sou muito da questão de dar exemplos. Porque às vezes um colega ele pode ter algum distúrbio, um déficit de atenção também, não sabe. Então assim, quando você começa a dar exemplos, tipo assim, pega o Pedro como exemplo. Eu vou falar, Pedro, aconteceu isso e vocês agiram dessa forma. Entendeu? Isso não é legal. Então, eu acho que usar essas questões de exemplos, às vezes, de um aluno, não é expor o aluno, não é isso. Claro que tem alunos e alunos, né? Mas eu acho que precisa pontuar mais essa questão de exemplificar para as pessoas realmente conseguirem entender, porque às vezes eles agem de uma forma, mas para eles é imperceptível, às vezes eles acham que é normal, não leva aquilo ali para uma questão de uma exclusão, entendeu, numa sala de aula de um aluno. E principalmente quando fala a questão de informação, nós temos que tomar muito cuidado com a produção extrema de laudos, porque o que me preocupa muito é o seguinte, às vezes, para você ter um laudo de autismo, você precisa de várias observações, de acompanhamento. E às vezes a pessoa ela tem uma, duas características, e aí na primeira consulta o médico vai lá e autista. Né? Então já essa produção extrema. E o que me preocupa é o seguinte, com essa produção extrema, se fala muito de direito. E eu sou defensora dos direitos, eu sou, mas para quem realmente precisa. Porque a partir do momento que você começa a produzir laudos absurdamente, vamos chegar a um ponto de que quem realmente precisa do atendimento não vai ter. Porque a modinha se pegou, todo mundo tem, e virou aquela... Né? Então eu falo isso porque eu vejo crianças que não têm o transtorno do espectro autista já terem o diagnóstico fechado. Então isso às vezes me preocupa muito. Nessa questão que você falou, eu já vi muito casos mesmo de usarem até o próprio laudo nesse quesito para se para se se promover em muitas coisas, né? Porque às vezes, tipo assim, se beneficiar. Porque às vezes o laudo, ele, né, igual por exemplo, o laudo do Pedro. O laudo do Pedro, ele tem algumas situações, ele tem muito essa questão social, né? Então, assim, ele tem a questão de que ele não poderia fazer trabalho, está no laudo dele, que ele tem que fazer provas em lugar separado, com mais tempo. Será? Necessariamente? E sem grupos. No início até que era assim, porque era muito difícil essa inclusão. Mas igual hoje, eu não exijo da escola, entendeu, o que está dentro do laudo dele. Por quê? Porque eu sei que ele tem capacidade para poder... Porque ele já passou esse... Exatamente. Por isso que eu falo, a questão do laudo, a questão do diagnóstico e a questão de como trabalhar, ela tem que ser constantemente avaliada, nada pode ser fechado. E a gente não usar o laudo para poder, tipo assim, não, eu quero que o Pedro faça a prova separada, com mais tempo, que faça trabalhos individuais. Não, entendeu? Porque hoje ele já consegue. Quando acaba limitando também. Isso aí. Aquele lá foi o momento que você precisou, por um período, mas não é mais. Por isso que eu sempre falo, possibilidades, acreditar. Né? Eu tenho um orgulho, eu tenho uma aluna cadeirante que ela, mesmo sem pegar no lápis,
mesmo com toda a dificuldade dela, ela lê, ela interpreta, ela faz conta. Então eu falo assim, não existe barreiras. A única coisa que a gente precisa é estimular. Se naquele momento não consegue, então você tem que ir dando um passo de cada vez. E vamos tentar agora, vamos ver se vai dar certo, né? Conversar, igual a Débora falou, perguntar para ele. Porque muitas vezes eles vão usar o laudo como uma barreira para isso tipo, aí. ele não vai conseguir. É isso aí. Enquanto professor, Só um papel ali. eu já tipo, vi situações sim. de mãe chegar na escola e pedir um relatório do filho dela e pedir situações que incapacitavam a criança. E quando nós fizemos o relatório com coisas que realmente ele fazia na escola, que ele fazia sozinho, que às vezes ele ia para a escola sozinho, ela pediu para mudar um laudo. O laudo não, o relatório pedagógico, porque ela queria o laudo médico, que o filho dela tinha transtorno do espectro autista. E aí, enfim, a professora se negou, não vou mudar, porque aqui na escola ele é assim. Eu lembrei de uma situação aqui que aconteceu até aqui na escola, que o Pedro, logo quando ele entrou, ele tinha essa dificuldade muito grande de se relacionar, né? Então, realmente, ele fazia prova separado, fazia com mais tempo, não fazia trabalho em grupo. Aí, um belo dia, ele se identificou com o teatro. E ele entrou nesse grupo e fez o teatro lindamente, perfeitamente, que me surpreendeu, né? E conseguiu lidar com os alunos, tudo. E logo depois, ele tem as crises, né, tem os momentos, ele não queria fazer o trabalho em grupo e tal. E eu vim aqui na escola. Aí eu conversei com a coordenadora pedagógica e ela virou para mim e falou assim, mãe, você consegue perceber que o seu filho, ele já conseguiu uma evolução, ele fez, né, esse teatro em grupo e foi muito bem feito, né, conseguiu socializar. Vamos tentar, pelo menos, entendeu? Eu sei que ele tem essa dificuldade de fazer outros trabalhos em grupo, mas vamos tentar incluir ele no grupo? Então, você conversa em casa, entendeu? Com ele, entendeu? Para ele poder conseguir ter essa abertura e que a gente vai tentar fazer esse trabalho aqui. E foi excelente, entendeu? Que ele foi começando a fazer os trabalhos em grupo. Teve muitas dificuldades? Teve muitos problemas em casa? Tivemos, mas a gente conseguiu superar. Tá? Então, olha essa fala, agora eu vou complementar. Olha essa fala que Débora trouxe agora, a importância de parceria. A família deve caminhar junto com a escola. Porque eu assisto, né, muitas médicos também, né, falando. Então, às vezes a pessoa acha que o que é um remédio? O remédio é a solução. Ele tá assim porque ele não toma remédio. Então o que é mais importante não é que o remédio não seja importante. Ele faz parte, Ele tem que estar faz complementando. parte. É isso aí, tudo é um complemento. A família deve caminhar junto. Porque se a escola caminha de um jeito e a família caminha de outro, não chega no resultado. Então aqui teve o quê? Uma conversa. Em casa você faz assim, aqui na escola nós vamos fazer assim, para tentar chegar no resultado. Então a família ela é muito importante nesse processo, junto com a escola. Então às vezes a gente, enquanto profissional da escola, às vezes a gente chama a família para vir à escola, para conversar, para entender. E tem famílias, às vezes, que já colocam isso como uma barreira, não tem? Tá me chamando. Porque eu acho que porque a família também, ela está muito acostumada a só ouvir negatividade, a ouvir coisa ruim. E só seguir, igual ela falou, só seguir um papel, um laudo e limitar aquilo ali. Então a família ela tem muito isso. Então quando você chama já para conversar, para entender, ela já acha que você também vai chamar ela já vem toda armada. E às vezes a pessoa fala assim, ela foi ignorante. Eu falei, gente, tenta se colocar no lugar dessa mãe, que olha o processo que ela já passou, tantas coisas que ela já deve ter escutado na vida, né? Tantas situações. Então assim, mas é muito importante essa parceria, família, escola. E às vezes, igual você falou aí do laudo, né? Chega e quer seguir o papel. Nós, enquanto professores, algum dia você viu algum professor colocando no papel o que o médico tem que fazer? Vocês já viram? Não existe. Nós, enquanto a gente, na hora que a gente vai fazer um relatório pedagógico, a gente coloca como o ministro na escola. Não, ele está agressivo, está assim, ou então não está... Enfim, nós vamos colocar como ele está na escola. Mas nós estamos recebendo laudos médicos
com o que a escola tem que fazer. Então, assim, o certo seria o quê? Não, vamos sentar, vamos conversar, vai ser assim, vamos tentar fazer assim, um apoio. Não chegar para a escola e dizer o que ela tem que fazer, o que o professor tem que fazer. Você entendeu? Então, nós estamos recebendo ultimamente alguns relatórios médicos falando o que a escola tem que fazer. Não é que cada um tem o seu papel, tem que fazer o seu papel. Não. Deve haver uma conversa. Mas enquanto o professor não interfere no médico, o médico também não pode interferir no papel do professor. Débora, como que você acha, já que você falou muito sobre as melhorias, né, que a educação especializada trouxe para você, como que você acha que a educação especializada ela trouxe melhorias para dentro da sua casa, assim, para sua família, junto com o Pedro, dentro do lar de vocês? Como você acha que a educação especializada ajudou vocês nesse quesito, assim, dentro de casa? Assim, a gente enfrenta várias dificuldades nos bastidores, né? A gente fala que nos bastidores a gente tem muitas dificuldades, a gente tem muitos... cada dia é um novo dia, né? Então, assim, quando eu comecei a perceber essa inclusão melhor do Pedro na escola, Patrícia citou, quando a mãe ela vê algo, né, do filho, ele pode não sentir tanto, ele não pode perceber, mas a mãe ela sabe, a mãe ela percebe. Então, assim, a gente tem um sofrimento gigantesco, que vocês não fazem ideia o sofrimento de uma mãe quando o filho é rejeitado, quando o filho, né, não consegue fazer uma coisa por causa de uma limitação, que não é porque ele quer, né? Então, assim, quando isso começou a estar na escola, incluindo o Pedro Henrique, automaticamente em casa, o nosso psicológico, a nossa vida emocional, ela melhora muito como mãe, como família, né? Porque assim, não tem a melhor coisa do que o filho chegar em casa e contar como foi o dia sem ter acontecido um problema. Porque antes, Pedro chegava em casa, em outras escolas, em outros momentos, entendeu? Quando não tinha que buscar na escola, em algum momento, porque ele não queria mais ficar, quando eu tinha que ir conversar, ele chegava chorando, chegava falando que não queria ir para a escola, de ficar dias sem ir para a escola. Então, assim, a partir do momento que ele começou a ter essa inclusão melhor, mais assistida, entendeu? De uma forma que realmente fosse trabalhar mesmo o que ele precisa, né, o que ele especificamente precisa, a gente começou em casa a ter mais tranquilidade. Hoje eu vou trabalhar e eu consigo trabalhar tranquila, sabe? Eu consigo ficar em casa, eu consigo estar no meu trabalho, sabendo que ele está num ambiente que ele, se acontecer alguma coisa, ele está sendo assistido, entendeu? E em casa melhora a nossa convivência, com a convivência com a irmã, né? Porque tudo tem dificuldades, não é só na escola, a gente também tem as dificuldades em casa, né? Então, assim, ajuda e melhora, entendeu? A convivência, o jeito dele lidar com as coisas em casa também, sabe? As coisas do dia a dia dele, né? Porque não é só uma questão de dificuldade de relacionamento. Ele também tem dificuldades das questões de afazeres do dia a dia. Ele vê que ele é capaz, igual ele falou. Eu sou capaz. Isso aí. Então, isso em aí. casa, isso não é. Então, isso reflete em diversas atividades dele, entendeu? Então, assim, quando começou a inclusão mesmo dele, ele viu que ele tinha dons, ele viu que ele tinha capacidade, né? Então, que hoje, vocês sabem, Pedro toca vários instrumentos, sozinho ele aprende sozinho, a maioria das coisas que ele aprendeu praticamente sozinho. Então, assim, ele viu que ele conseguia. Então, tudo isso foi o quê? Não foi em casa, porque eu te juro que eu não sabia de diagnosticar realmente qual era o dom do Pedro. Eu sei que ele tem uma facilidade enorme de aprender história, isso eu sempre soube. Né? Que ele dá um show de história, ele fala cada coisa que até Deus duvida. Né? Tipo assim, né? Ele tem que falar coisas que eu falo, meu Deus, né? De onde o Pedro Henrique tirou isso? É a facilidade que ele tinha, mas eu em casa, eu não consigo, como mãe, eu não conseguia diagnosticar. Então, tudo isso, essa inclusão, a forma de lidar na escola, para ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a banda da escola, né, que faz tudo isso, que aceitou ele de uma forma
muito legal, entendeu? Teve uma evolução em Pedro gigantesca, sabe? Que eu acredito que isso, eles aceitarem o Pedro dessa forma, entendeu? E conseguir lidar com isso, fez com que ele ajudasse a desenvolver com os alunos dentro da sala, com os colegas dentro da sala, entendeu? Com a gente em casa. Pedro, ele conseguiu fazer viagem. Ele conseguiu fazer viagem sozinho, entendeu? Então tudo isso que é a inclusão que está sendo feita na escola, a inclusão dos professores individuais do EAE que ele tem, entendeu? Da direção, da banda. Então, assim, hoje eu consigo deixar ele, porque de coração, antes disso, eu não tinha condições de deixar o Pedro sair numa viagem sozinho. Certo? Porque se ele tivesse uma crise de relacionamento, isso era um problema gigante pra gente. Né? Então, assim, isso foi um ganho pra gente, e, assim, a felicidade e a tranquilidade que traz pra gente dentro de casa, só quem vive é que sabe. Muito legal como esse apoio de inclusão, de ensinar, de passar para as outras pessoas, ajuda tanto a família quanto o próprio estudante também. Porque, tipo, o Pedro tinha suas limitações, onde ele achava talvez que ele não conseguia, mas talvez com esse apoio, essa ajuda de pessoas apoiando, isso faz com que ele queira. Que ele desenvolva e ele mostra que ele realmente é capaz. Ele consegue hoje perceber que ele é capaz. Por isso que é o quebra-cabeça, né? É o quebra-cabeça. Mas vai assim, juntando as pecinhas mas é satisfatório. Eu falo que é satisfatório a gente perceber, sabe? Que hoje realmente essa inclusão ela consegue quebrar vários paradigmas pra gente que é mãe, né, de uma criança especial. A gente quer agradecer a participação de vocês três. É muito gratificante ter recebido vocês aqui na nossa escola para falar de um assunto tão importante dentro da escola. A gente pode concluir que a inclusão ela é um processo evolutivo, ela é uma construção, ela é um quebra-cabeça, como vocês citaram, e é um assunto muito interessante, muito bom ter. E ela é benéfica para todos. Para todos, não só para a pessoa com deficiência, né? Ela é benéfica para todos, porque o que eu sempre falo, principalmente quando vou fazer uma palestra ou alguma coisa assim, todos nós estamos sujeitos a um dia ter uma deficiência. Pode ser de um carro, você sofre um acidente, não sei. Então, assim, a palavra é respeitar. Primeira coisa, se você não quer fazer parte, primeiro você respeita. A partir do momento que você começa a respeitar, então já vai essa questão de aceitar, de entender e vivenciar. Então essa é a parte mais importante. Eu sim sou apaixonada. Eu na verdade quero até fazer um agradecimento por ter esse tema e por realmente chamar, né, uma mãe e um aluno para conseguir realmente demonstrar o que é a nossa vivência, o que a gente passa, porque não é só na escola. A gente tem uma vida fora, né? A gente tem uma vida fora daqui que tem milhões de dificuldades, tem milhões de sofrimentos, e como que isso é importante passar para o outro, entendeu? O que a gente vive, porque eu acho que com essa informação e com isso, com todas esses quebra-cabeças que a gente vai colocando, eu acho que isso pode ser muito melhor, entendeu? Para que os alunos consigam entender que a inclusão ela é muito necessária. E outra coisa, complementando a fala aqui, do mesmo jeito que o aluno na escola, o aluno público da educação especial, dentro da escola, às vezes tem toda a restrição, o professor de educação especial também tem, tá, gente? Porque eu falo por vivenciar. Ser professor de educação especial não é fácil. Você, às vezes, é visto dentro da escola pelos outros profissionais, porque como você não trabalha matérias da base, aí o outro profissional você não precisa fazer nada, não tem. Então, nós, professores de educação especial, nós também sofremos muito. E como vocês falaram no início, que são as informações. É o Pedro falando a evolução que ele teve através do professor, com a ajuda do professor. Né? Então, isso para o professor de educação especial é muito importante.
é muito satisfatório quando você, do mesmo jeito que ele teve a evolução, o professor de educação especial ele está sendo reconhecido nesse momento. É por isso que eu falo, é todo um processo, é todo uma caminhada, uma construção, informação, envolve muita coisa. É muita coisa. E lembrar que todos nós temos um papel muito importante nessa construção, né? De um ambiente mais inclusivo, de pessoas que apoiam, que ajudam. E é assim que a gente pode, através dessa conversa, desse bate-papo que a gente teve com vocês, que a gente pode garantir que todos os estudantes com ou sem deficiência tenham os mesmos direitos e as mesmas prioridades, como pessoa, como estudante, e é isso. A gente agradece a participação de vocês aqui por aceitarem o convite. Tenho certeza que tanto para a minha vida, tanto para a do Aline, todas as pessoas que vão assistir, quem está por trás das câmeras, Vocês cortam. aprendeu um pouquinho com vocês, uma visão diferente, porque a gente fica tanto naquilo de apoiar, de estar ali, tipo, ajudar a pessoa, mas a gente vê por trás como que passa. Você citou o exemplo da medalha, eu achei muito legal esse exemplo. A Débora mesmo falou que é através de exemplos que a gente aprende, que foi muito legal, porque a gente às vezes está num tão superficial, a gente está tão ali por cima, mas a gente não sabe o que está realmente acontecendo E o por trás das exemplo é igual a câmeras. Débora falou, é escutar ele. Isso, e esse foi mais um episódio do nosso GGCast. Nós agradecemos a todos que assistiram a nosso GGCast e eu quero agradecer novamente, muito obrigado pelos nossos convidados por terem aceitado o convite, terem vindo aqui compartilhar tanta experiência, tanto conhecimento com a gente. Tchau, tchau, gente. Tchau.